Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhoras. Tudo bem com os senhores? Tudo justo e perfeito? Como é que tá essa força? Tudo bem? Bom, o intuito do vídeo de hoje também é levar um esclarecimento para os iniciantes. Quem já tem costume, já sabe como é que é a pressão disso aqui, o resultado dessas que são as mais comuns que nós encontramos nas residências no Brasil, sabemos da diferença de cada uma, mas nós estamos falando mais para os iniciantes. Somos todos aprendizes, ninguém sabe tudo, só Deus. Deus sabe tudo. Nós, na nossa ignorância, às vezes na vaidade, achamos que sabemos muito, mas não. Só que diferença de aprendiz para um aprendiz sênior ou senior é basicamente essa. Arma de backup para caça. Bom, eu não vou entrar em questões de arma principal, porque, poxa, nós temos aí no mercado fuzil, nós estamos no mercado diferente de anos atrás, né? Fuzis, nós temos espingardas de calibres diferentes, de raias, de canos aumentados, diminuídos, tem de tudo quanto é jeito. Mas nós estamos falando aqui de armas de backup. Baseando-se em experiência de conhecidos, inclusive eu não conheci, mas a história contada pela minha mãe, de um tio-avô. Qual o fundamento de uma arma de backup? Backup, ou seja, seria aquela segunda arma. No caso da ausência da primeira, ela vai lhe suprir alguma necessidade. Que seja uma monotiro, aquelas boito monotiro, calibre, se eu não me engano, é 28, ou é 32 ou 36. Não é grosso calibre, mas que seja. Já temos um backup aí. Mas contando a experiência que a minha mãe me contou há muitos anos atrás, eu era criança a primeira vez que eu ouvi essa história. Inclusive perguntei de minha avó e ela me confirmou, da forma como minha mãe disse. Um tio-avô meu, no interior do Amazonas. Bom, minha mãe, quando ouviu essa história, ainda era criança, então isso aí, eu tenho quase 50 anos, minha mãe hoje tem 72. Eu acredito que isso foi coisa de 60 anos atrás, talvez menos, 62, 65. Minha mãe disse que era criança quando viu esse tio. Ele foi se tratar em Manaus, porque no interior que ele morava, né? Ele foi caçar e a arma falhou. E segundo os parentes, que ele colocou a segunda munição lá, espingarda monotiro, né? Que é o que nós temos no interior, basicamente, quase totalidade, espingarda monotiro. E ele tentou de novo e falhou. Não, se eu já fosse adulto, se eu fosse vivo na época adulto, eu iria questionar a recarga que ele fez, iria questionar a arma como estava, né? Se o percussor estava lançando normal, ou seja, coisas que posteriormente faríamos, né? Estudar o que ocorreu. Mas não tenho relato sobre o que ocorreu pelo fato da arma ter falhado, mas ela falhou. E ele teve de brigar com uma onça pintada. E isso é muito comum se encontrar no interior, apesar de que eu mesmo já encontrei diversas vezes. Ela sai correndo para o lado, a gente toma um susto do outro, mas elas sempre fogem. Só que nesse caso aí não. Nós tivemos um caso recente lá do senhor Jorge, por sinal, meus pêsames, meus mais profundos pesares a todos os seus familiares, caso algum escute, algum ente querido, algum amigo. Meus mais sinceros pesares, votos de pesares. O que ocorreu ali com o seu Jorge foi uma fatalidade que é muito rara, acidente envolvendo esses tipos de animais. Então é muito comum a gente dar de cara. Eu sou totalmente contra quem mata onça, sou totalmente contra. Eu, lógico, como qualquer pessoa normal, mataria em último caso de subsistência, de minha sobrevivência. Pronto. Minha sobrevivência. Mas o que ocorreu com esse tio-avô foi que ele foi brigar com a onça. Por sorte, ele tinha uma faca, essas facas de cozinha que a gente tem, né? Vamos dizer, né? Com certeza. Ele foi brigar na unha com ela. Ela deu uma rasgada na cara dele que arrancou o nariz, né? E deixou. Nossa, imaginem, né? Como é que foi? Deve ter sido feio. E ele cravou a faca e continuou cravando até que ele conseguiu, mediante
um absurdo de estrago nele, mas ele conseguiu matar essa onça na faca, como diz, na unha, né? Foi socorrido, por sorte, deram falta dele, foram atrás, encontraram ele, foi socorrido, foi levado de barco para a cidade, depois já viu. E sobreviveu, mas pelo que minha mãe conta que ela se lembra de criança, ele era desfigurado por causa desse acidente. E, meus amigos, nós temos um filme que todos aqui acredito já devem ter visto, e se tiver algum raro ouvinte aqui do seu amigo que não tenha assistido, assiste o filme do Val Kilmer, The Ghost of the Darkness, A Sombra e Os Fantasmas e a Escuridão. Foi traduzido em português errado, A Sombra e a Escuridão. Não tem nada de Shadow in the Darkness. É o Fantasma e a Escuridão. Mas tem uma passagem lá que o caçador lá, mais experiente que ele, entrega uma arma de backup, uma arma de 2 canos, estilo uma Boito, essas curtas, né? E entrega para ele perde a arma principal num determinado momento e consegue sobressair-se por causa dessa arma curta. Ele só conseguiu sobreviver, sobressair daquela situação por causa da arma curta. Então, eu pego isso e levo essa história para o meu tio-avô. Se ele tivesse uma arma curta, ele teria sido desfigurado ou quase perdido a vida e passado a vida inteira desfigurado. Naquela época, tenta imaginar. Então, fica de sobreaviso. Aqui nós temos munições 22, 380, 9.40, 38 e 357 Magnum. Eu não tenho todas elas no meu acervo, é que eu tenho um amigo aqui ao lado, que é o proprietário, né? De 2 dessas aqui que eu não tenho no meu acervo. Mas particularmente, os que eu tenho no meu acervo, eu sempre uso arma de backup em caça, esse cara aqui, 357 Magnum. Poderia usar esse, o 9, poderia usar o 38, até o 22, no caso, se tivesse um revolvinho 22, pistolinha 22, eu usaria. Eu usaria. Mas particularmente o mais forte, quase o dobro desse cara aqui, é esse aqui, 357 Magnum. Então, não quer dizer que nenhum dos outros poderiam ser usados. Podem sim. Seria arma de backup, não principal, né? Essa aqui até é principal, tranquilo, poderia ser. Essas outras também, dependendo de onde acertasse, poderiam ser utilizadas, mas essa aqui é quase o dobro dessa. Então, eu fico e ficarei sempre como backup o meu revólver com essa munição, 357 Magnum. Então, fica a dica, fica esse alerta. Os colegas que gostam de caçar têm o CR de caçador e caçam. A maioria tem uma segunda arma, tem uma arma curta. Peguem lá no CG Corp, tirem a GT, né, de caça e levem ela como arma de backup, porque você não sabe o que pode ocorrer numa caçada, você não sabe o que pode acontecer numa caçada, e arma, apesar de todo o cuidado que eu tenho nas minhas, falo por mim, não por vocês, por mim, apesar de todo o cuidado que eu tenho, zelo, manutenção que eu tenho nas minhas, toda arma é igual uma máquina. Como qualquer outra, ela pode falhar, pode quebrar. Então fica essa dica, fica esse relato, fica essa história. Um grande abraço fraternal a todos. Fiquem com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o grande arquiteto do universo, Deus, nos proteja a cada instante. Aquele abraço. Fiquem com Deus.